está aqui com o Jefferson, ele que é presidente da Casa da Criança aqui de Santa Bárbara, né, Jeff? Boa noite. Olá, boa Está em noite a casa. todos. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, obrigado. Vamos Maravilha. ver se eu consigo Não. dar Sim, dicas aí. é uma honra. Obrigado por hoje. Como comentário, Uhum. a fila de pessoas que querem adotar é muito maior do que de crianças. Eu vi isso A hoje. gente tem uma complicação Já fiquei grande. desesperada. Tem mais gente querendo adotar do que quantidade de crianças. Isso. Olha, Eu também assustei quando eu comecei a participar desse assunto, mas no passado, né? Passado que eu digo assim, eu estou há 10, 12 anos na Casa da Criança. Uhum. E aí, antes disso, existia a adoção brasileira, que fala. Que Adoção brasileira? adoção, eu conheço a Paula, né? sim. Então a Paula, eu sei que ela é uma família boa e ela quer adotar. Porém, aí eu pegava, fazia a documentação e passava. E Isso. passava a tutela? Assim? Passava a tutela, o juiz assinava tal. Mas teve muito caso de pedofilia. Não, no Brasil meu todo, né? Deus. Não, a Casa da Criança, graças a Deus, não. Mas teve no Brasil todo. Então, hoje em dia, só se faz adoção via juiz. Então, tem todo um protocolo, por isso que demora, é burocrático, mas para a segurança da criança. Né? Sim, com certeza, que é o motivo de Bem tudo isso maior, acontecer, né? A Casa da Criança de Santa Bárbara, ela existe há bastante tempo já, né? Isso, ela está chegando aí nos 65 anos, ela fez 64 anos. Legal, cara. Está chegando nos 65 anos, ela foi... Onde é a casa? Existe uma... A Casa da Criança, ela cresceu muito, né? Então, hoje, onde ela está, lá atrás, há 60 e poucos anos, né? Ela era um cemitério. Cemitério? Era um cemitério. Que doideira, cara. E esse terreno foi doado para se montar alguma coisa, né? Uma instituição que trabalhasse com algum tipo de beneficência. Sim. E aí o Centro Espírita para Caminho e Progresso, junto com o pessoal, adotou aquele lugar para fazer. Que Né? legal, cara. Aí você pegar a planta de 60 anos atrás, você vai ver que ela era para ser uma escola de criança e um asilo. Né? E hoje já se tem estudo que é muito melhor trabalhar criança e idoso junto. Os dois passam coisas positivas um para o outro. Né? E lá atrás se montou esse projeto. A gente não conseguiu chegar no asilo ainda, mas a Casa da Criança hoje está bem estruturada. Mas tem participação, né, de idosos lá, né? Eu vi alguns posts no Instagram da casa. A gente tem um projeto hoje que acho que faz uns 2 anos que a gente está... Ou não, 1 ano. Tem a Lívia Manzato, ela cuida hoje, é uma funcionária nossa, que ela cuida hoje da parte do projeto, que nós temos acho que 20 e poucos idosos. Né? É um projeto que veio... Mas separado da Casa da Criança. Separado Então, da a Casa da Criança, a Casa da Criança, a Casa da Criança hoje, para a gente começar, Sim. existe muita confusão nisso. Porque a Casa da Criança, desse tempo que ela foi fundada, ela sempre cuidou de crianças carentes. Hoje a gente é um braço do município também. Caramba. Então hoje na Casa da Criança a gente tem 594 crianças, tá lá na Avenida Bandeirantes, e no município a gente tem 1.800 crianças. Então vocês cuidam dessas crianças, essas 500 e poucas crianças que você falou, elas residem lá? Não, elas estudam lá. Estudam de lá. 0 a 5 anos elas estão lá. Aí depois a gente tem e dentro da Casa da Criança a gente tem o projeto também que trata de criança de 6 a 17 anos, que fica lá, hoje estamos em 52 crianças, eles ficam lá tendo o pós-escola, né? Eles Tipo, é a casa deles. Né? E a gente trabalha música, né? Capoeira, Entendi. entendeu? Toda a Legal. parte cultural é à tarde para não ficar na rua. Entendi. Entendi. Mas não dormem lá. Não dormem lá. Não, hoje na Casa da Criança ninguém dorme. Ah, legal, legal. Tá? Então a gente tem de 0 a 5 anos, tem famílias que preferem, têm condições e preferem que a criança estude lá. Imagina, Por pela quê? qualidade, né? A gente consegue fazer, a gente priva por fazer uma qualidade de ensino, assim, não diria melhor, mas assim, com muito cuidado. Então lá dentro da Casa da Criança a gente tem psicólogo, a gente tem assistente social,
entendeu? A gente, por Todo um exemplo... apoio, uma rede de apoio. faz 2 anos que a gente colocou inglês para alfabetização. Olha que legal. Entendeu? Então a gente consegue ter essa, como eu diria, um tato melhor até mesmo que o próprio município, que ele tem um funcionalismo já instituído, né? Que é difícil às vezes mexer. Não que seja melhor ou pior, mas o nosso a gente consegue se dedicar a cada um. Então, por exemplo, uma criança que chega com muita fome de manhã. A gente tem um olhar, tem uma educadora, que ela olha e fala, pô, tá com muita fome, ele não jantou. Nossa, Sim, mas Entendeu? Então aí eu tenho assistente social que pode ir na casa dele lá olhar. entendi. Como eu tenho pessoas que vão lá e eles são totalmente não dependem do governo para nada. Sim. Poderiam estar estudando escola particular, mas não precisam, porque tem a casa da criança. Mas vocês conseguem atender essas pessoas também. Também, Não tá prejudicando ou deixando pelo de atender ensino outra aí. pessoa. Aí elas vão pelo ensino. Entendi. Mas hoje, dentro da... A gente pode chamar de instituto? Não, como? É uma da, associação. da associação. Hoje vocês fazem esse trâmite de adoção ou não? Então, aí fora a casa da criança, a gente tem hoje no município 7 escolas, que são escolas do município, que a gente entra com licitação e trabalha com elas, e 2 casas de abrigo, que são todas as crianças que estão em estado vulnerável do município. Então, todas essas crianças vêm para a casa da criança por intermédio do juiz, e a gente tem uma casa de acolhimento de família. Essa casa de acolhimento de família, toda família que está em vulnerabilidade, ela vem para nós e nós tentamos inserir ela na sociedade novamente. Tá? Então, a casa da criança ela é um leque um pouco maior. Legal. Entendeu? De Porque parcerias. a gente vai pegando um projeto que é interessante, não só para... para a Casa da Criança, na verdade, não, assim, é mais o time da Casa da Criança, que eu falo, que são os funcionários que se movem lá para fazer isso, essa beneficência. Eles têm salário, mas eles não deixam de pegar um projeto, por exemplo, que a Casa da Criança vai ganhar 0. Entendi. Em termos de lucro. Ela paga a funcionário. Então, hoje a gente é um empregador. Entendi. Nessas escolas, a gente é um empregador. Acho que eu entendi, mas eu vou reforçar a pergunta, porque se você tá em casa aí e você ainda não conseguiu pegar o fio da ninhada que fala? É, sim. Fio da ninhada? Pra ficar claro. Então, tem lá a casa da criança, vocês atendem as crianças lá, café da manhã, algumas atividades no período da tarde, mas todas elas voltam para casa, né? No final do dia. 6 refeições por dia. Legal. 6... Legal. E aí você tem outras associações, mas aí já que são voltadas para a adoção, é isso? Isso. Hoje, na verdade, E se eu vocês não dão estiver suporte? errado com os números, mas são 14 projetos que a gente tem com a prefeitura. Legal. Um exemplo, para bagunçar um pouco mais a conversa. Não, legal. Nós Faz temos aí. uma PEC, por exemplo, do esporte. Então, o que essa PEC faz? Ela vai nos principais bairros que tem mais vulnerabilidade, que a prefeitura às vezes tem dificuldade de chegar. A gente colocou o professor lá, só que o nosso professor não é só o professor. Aí eu volto, tem a assistente social e tem a psicóloga, que a gente se desdobra lá para conseguir. Por quê? Para tentar trazer o esporte, mas foi parceria com a prefeitura. Tá? Então, assim, é do CMDCA, esse dinheiro vem o quê? CMDCA, ele é o Conselho Municipal do Adolescente, da Criança e do Adolescente. Então, isso aí são impostos que as empresas que estão em Santa Bárbara doam para fazer uma beneficência. Legal. E lá a gente monta um projeto e você sai de lá com o projeto ou não. A gente já teve negativa também. E esse projeto do esporte a gente foi e deu muito certo. Então hoje a gente está trabalhando, a gente era para fazer 180 crianças, que não está nesse número que eu estou contando aí para vocês, porque é só esporte. Então a gente vai no horário fora da aula, no campinho de futebol de terra, na quadra da escola tal, e faz o treinamento com eles. Leva um lanchinho e tal, tudo. Então hoje a gente está com 400 crianças inscritas. Caramba! Nossa. Porque era para ser só 180, a verba é 180. Só que aí a gente se desdobra. Tem Vai chegando mais um, vai vai chegando mais um. Principalmente agora que envolve, né?
acaba envolvendo o esporte, faz uma competição, a criançada gosta. Sim, verdade. sim. Então, e aí vieram mais. Tem um lanchinho também, que isso aí, que ele não chama, né? E aí virou um projeto, só que ele como é PEC, ele dura 1 ano só. Então ele está acabando agora em agosto. Então, Era todo para ano ter é uma acabado em correria pra abril, vocês. por redução de custo nossa, a gente conseguiu estender até agosto. Ah. Entendeu? Vocês recebem hoje doações também? Sim, bastante. Então, mas, por exemplo, vamos supor que que eu falei assim, vou doar vários leites pra vocês. Vocês recebem numa boa. Com certeza. A gente gasta hoje na casa da criança, só na casa da criança, 80 litros de leite por dia. Olha, eu já sei pra quê. Eu vou fazer uma festa julina Vai ser em julho? em julho na minha casa, que eu mudei agora pro Brasil. E os convidados terão vou que comer. levar. Ó, tô te dando a minha palavra. Os convidados terão que levar Vou comprar. uma caixa de leite de. Legal. Esse vai ser o convite. Top. O presente. Porque Top. aí vou doar pra vocês. Dou a minha Legal. palavra. Tá gravado, eu tenho certeza tá que gravado. Se não tivesse, falaria da mesma forma. Você vai ser convidado, leva a sua caixa de leite. Bom. Legal. Já leva. Não, Hoje, vocês fazem outros tipos de ações lá dentro? Por exemplo, pessoas que vão lá, aqueles grupos. Eu já participei de um grupo que era Doutores do Sorriso. Então, a gente ia lá nos lugares, fazer teatro, fazer música, fazer isso. Vocês recebem esse tipo de grupo ou hoje não mais? Na verdade, a gente tentou fazer um evento desse, no caso da saúde, tá? Voltado para esse lado que você comentou. Não conseguimos ainda, mas a ideia é fazer sim. Tudo é bem-vindo lá na Casa da Criança. Então, por exemplo, roupa. A gente tem um bazar lá que funciona uma vez por mês só. Mas a gente tem uma quantidade de roupa doada muito grande, roupas boas. E a gente tem um costureiro lá dentro. Lógico, ele é... Amo o bazar. E se você vê a quantidade de roupa que tem lá, e assim, calça jeans, R$10. E é para o município. Então não é só para... Né, a gente procura atender o quê? A gente pega a casa de abrigo que precisam, ou que as crianças precisam, e são para eles a prioridade. E depois que tudo está abastecido, a gente abre para o público. Então é uma forma, e lógico, chegar pessoas mais carentes, a roupa é doada, isso aí não tem dúvida. Então quando um amigo meu fala, pô, tô com uma família que está precisando, primeira coisa, vai lá na casa da criança, pega a roupa que ela precisa. Entendeu? De repente a gente tem cama, então quantas casas... A gente está com uma casa agora que a gente está montando, entendeu? Mas porque a gente recebeu doação de um senhor, faleceu, a família quis doou tudo, não tem nem onde pôr. Tudo? Cama? Cama, guarda-roupa, geladeira, fogão. Olha. Então a gente vai distribuir isso na população. Cara, que legal. Que a gente sabe que porque é importante isso, viu? Dar por dar também é uma coisa que eu aprendi. Que a hora que chega a pessoa na frente, você quer doar, você quer... Sim. Só que a hora que você vê por trás, é complicado às vezes a situação. Então por isso que a gente tem assistente social competente lá, Pra fazer todo um faz trabalho. a visita, vê a É família. isso que chegar, eu ia te carregar e fazer a levar. pergunta, porque assim, ó, eu sempre gostei de trabalho voluntário, eu sempre gostei de ajudar as pessoas, eu vim de uma família muito simples, eu sei o que é ter tudo e é o que não ter nada. E eu já passei muita dificuldade na minha vida, eu já passei fome quando eu era criança. Então, às vezes hoje as pessoas veem a minha vida e elas não têm essa proporção. Só que aí hoje eu vendo de fora o que eu já passei na minha vida. Às vezes quando eu olho pra alguém pra querer ajudar, às vezes eu tenho raiva e tenho amor ao mesmo tempo. É normal esse sentimento? Eu acho que com o tempo... Porque assim, você que tem passou, amor, porque eu quero, toda vez que eu vejo alguém, eu sempre deixo, hoje eu aprendi a sempre deixar chocolate dentro do meu carro, a não sei que eu tô num Uber, mas eu sempre deixo chocolate, porque assim, eu nunca sei, meu Deus, mas será que eu tô julgando? Será que realmente não é pra doar? Será que não, a pessoa vai fazer outra coisa com esse dinheiro? Então eu sempre deixo um chocolate, um lanche, eu sempre compro alguma coisa se eu tô dirigindo e deixo no meu carro. Pra dar comida, dar alguma coisa que a pessoa vai comer, não falar assim, ai, não vou dar nada, não fazer isso, sabe? Mas você que trabalha hoje com isso, porque não sei se vocês vão conseguir entender o que eu tô pegando. querendo dizer. porque A tem gente tem pessoas que ter aquele olhar cuidadoso, aquele olhar, eu vou te acolher, aquele olhar acolhedor, mas também aquele olhar assim, será que você tá safadinho? Será que Precisa você precisa mesmo? Será que...
Porque assim, acho que todos nós temos dois atalhos na vida, né? Ou a gente luta pra ser alguém e estuda e vai atrás e trabalha, ou a gente também fala, ah, quer saber? Eu também não vou fazer nada, eu vou receber doação das pessoas. E você tem esse problema lá, né? Pelo que você tá falando, Sim, né? lá eu não digo que é problema, mas assim, eu imagino que você Então, está falando que eu você que também passo trabalha. isso. Então, mas você que trabalha com isso hoje, É, qual que é qual que é o complicado. seu jogo de cintura em É o questão que a isso? eu falo sempre, a assistente social é fundamental para a casa da criança, porque eu procuro nunca dar na emoção. É diferente, você está num lugar, a pessoa pede uma comida, alguma coisa, aí tudo bem. Aí eu acho que procurar julgar, a gente não pode julgar, mas assim, eu tenho um grupo em Santa Bárbara que chama, até o nome é engraçado, mas ele virou, faz uns 5 anos que a gente montou por causa da Casa da Criança e chama Abares que Vem para o Bem. A bares que vem pro bem. Abares que Vem para o Bem. E a gente fundou isso na brincadeira, né? Eu estava voltando da Casa da Criança e eu tinha um grupo de amigos que iam no bar tal hora. E eu chegava atrasado. Mas onde você estava? Aí eu contei uma história de uma criança. E aí um chorou, o outro ficou mais emotivo. E aí a gente começou a pensar o que podia fazer, né? Aí cada um deu uma ideia, tal. Bom, rolou esse grupo. Aí alguém falou lá, viu? Tá vendo? Há bares que vêm para o bem, né? Nós fizemos uma ação para a Casa da Criança, juntou mais de, não sei se eu vou errar agora, mas foi a primeira paeja. Eu acho que foi mais de 600, 800 pessoas. Foi super bom, ajudou pra caramba a instituição. E aí começou. Isso aí borbulhou na cidade. Hoje a gente tem um calendário fechado no ano. Que massa. Só que a gente teve que fazer uma reunião e falar assim, ó, a gente tem diretoria, tem estatuto, tudo certinho. Patenteamos o nome, tal, tudo, o logo. Do Bares que Vem Do para o Bem? Abares que Vem para o Bem. Essa foi boa. Não, mas e quem pensou nesse nome, né? Por quê? Então. Qual o nome do homem? Nossa, foi muito Eu inteligente. acho que foi o Maurício, um confrade, porque a gente montou a confraria, né? Agora chama Confraria Abares que Vem para o Bem. Até tem um caso muito engraçado que quando a gente fazia o Centro Espírita Batuíra, fazia 12 anos que não fazia almoço de Natal pro grupo de rua deles, né? E a gente foi fazer. E aí a responsável pelo Centro Espírita falou assim, olha pessoal, vamos ajudar eles. O nome deles não é bonito, mas eles têm um coração Sim. que lógico, Quem vê de eles fora, né? Não conhece a história que você tá É. contando agora, né? E assim, por que eu contei essa história do Abares? Porque lá dentro, a gente fazendo já 4, 5 anos que a gente está fazendo, não adianta. Se não for por instituição, a gente não faz. Porque a gente já teve de tudo. Entendeu? Então você faz super na fé de arrumar uma cadeira de roda para alguém que precisa e essa cadeira de roda vira alimento para o tráfico, por exemplo. Entendi. Então, assim, não dá. A gente entrou, conversou, o que a gente faz? Para a instituição. Então, indo naquilo que você falou, é difícil, é complicado. Eu, particularmente, pessoalmente, eu não dou dinheiro na rua. Eu dou, tá com fome? Então Sim. vamos comer. Sim. Entendeu? Mas fora isso, eu procuro sempre, que nem no caso de Santa Bárbara, o município ele tem, eu falo porque eu não sei aqui em Americana, deve ter também, né? Mas lá tem o centro para você indicar a pessoa. Não falta uma cesta básica para ninguém, sobra. Legal. Então quando você começa a entrar, você fala assim, pô, mas sobra a cesta básica? Isso é um dado importante, hein? Não, sobra a cesta básica em Santa Bárbara. Eu sei porque eu conheço lá o local. Sim. E é só cadastrar a pessoa. Então, às vezes, a pessoa vai lá, aí você oferece um emprego para ela, ela fala, Então, não é eu bem acho isso que eu queria. Sim. Tem disso, Então, é né? complicado. Tem disso também. Então, por isso que a beneficência ela é complicada. Você tem que ter, porque senão você acaba apostando ou ajudando a pessoa errada, né? Sim. Imagino. Voltando para a adoção, que é algo muito da minha curiosidade, então se vamos supor que uma pessoa entrasse lá no seu escritório e falasse assim,
o nome dela fosse Paula e falasse assim, nossa, mas será que você não pode me ajudar a adotar no Brasil? Você não sabe como é que faz os trâmites aqui? Ou você tem como ajudar? Como começaria isso, né? Não, Você faz esse... Ou você sabe? Sei. Você Na verdade, sabe? sim, eu sei. Muito bem. Na verdade, não é difícil. A fila, às vezes, é longa. Porque você vai no E não fórum- paga? Não paga. É Você porque lá fora paga. paga? Paga. É 10 Você morava mil. onde? Desculpa, Paulo. Então, eu cruzar. morei em 7 países, mas nos Estados Unidos, que é onde eu tenho casa, nos Estados Unidos é $10.000 por criança. Por criança. $10.000 pra você 10 mil adotar uma dólares. criança? Ah, não. A última vez que eu vi estava isso. Não sei se mudou, tá, gente? Mas que está tem, nos você sabe acompanhando. dizer, Paula, se Eu tem não sei todo... se mudou, mas era $10.000. Não, E beleza. aí quer dizer. Mas aí e o trâmite? Que nem tem Então, e aí assistência social. depende, porque assim, por exemplo, uma vez, o ano passado, eu fiquei doida para adotar uma criança na África, mas aí eu tenho que ir lá buscar essa criança, e aí todo esse trâmite aí não tava dando, porque na época eu tinha me mudado para Luxemburgo, eu tava comprando meus móveis, eu falei, nossa, meus móveis, ou vou ter onde dormir, ou vou ter onde adotar uma criança, porque também não é barato para você pagar a passagem, ida e volta sua, depois da criança também que você vai trazer, e toda a papelada que você Mas tem a que fazer, papelada, não é tão barato assim, então... Eu cheguei a ver uma vez no Brasil, mas faz muito tempo. E na época eu não estava aqui para ver, para adotar. E aí agora que eu estou aqui, eu fiquei cogitando, porque eu falei, nossa, agora eu estou aqui, talvez agora aqui é mais fácil para eu adotar, já que eu estou aqui, né? Não vou ficar aqui, vou ficar aqui só 3 anos, mas... Ai, olha lá, ó, uma pessoa escreveu, quem me acompanha, eu realmente, de verdade, eu tenho muito sonho de adotar uma criança. Se eu adotasse uma criança, é uma das coisas, porque eu já sofri e na minha cabeça eu tenho que eu vou fazer isso por uma criança, sabe? O que não fizeram por mim, eu vou fazer isso por uma criança. Então, essa live foi muito especial para mim, Faz porque muito eu tempo acho isso, né? muito lindo os trabalhos sociais, que Deus abençoe o teu caminho. Não é fácil, ainda mais se você não é remunerado para isso, ainda mais no Brasil. Eu acho que no Brasil deve ser muita roubalheira, porque ainda existe muita corrupção no Brasil. Regras não são regras. As pessoas aqui, é a terra do ninguém, as pessoas fazem o que elas querem e falta muito regra. É isso, é isso. Então, acho que uma pessoa que trabalha numa associação, ela tem que ser, ela tem que ter muito amor, ser muito séria e realmente amar o que faz e realmente ponderar, porque é da mesma maneira, a mesma coisa que vem pessoas muito safadas, também vocês devem ganhar muita coisa. Então, se é uma pessoa de má fé, ela pode usar disso tudo. Então, para mim, hoje essa live foi especial, não só pela adoção, mas pelo fato de que o trabalho social, para mim em si, para quem faz, para quem o realiza, para quem é algo inspirador para mim. Eu tenho orgulho de pessoas que fazem isso, porque eu já fiz por muitos anos trabalho voluntário. Hoje, ultimamente, não estou fazendo. Inclusive, ontem mandei mensagem para uma instituição falando, eu gostaria de ir uma vez por semana, dar exercício, fazer algumas coisas com essas crianças que... Eu sou nutricionista, será que eu posso dar uma aula, sei lá? E falei, eu quero uma vez por semana só, porque eu sempre gostei. Eu acho que se a gente se doasse Participar, um pouquinho do nosso tempo para o outro, talvez as pessoas seriam mais empáticas, talvez as pessoas seriam mais amorosas umas com as outras, eu não sei, porque a gente olhar para uma criança, acho que você passa por isso todos os dias. E você vê o quanto ela te ama por você ser você, né, o Quando ela quanto só quer um gratuito, abraço, o quanto às vezes ela só quer um abraço e com mais velho a gente vai ficando, né, quanto mais maduro a gente vai ficando, mas a gente vai perdendo essa essência, sabe, de ser Na humano, da correria do gente dia a dia. a gente liga no interesses. automático e a gente se esquece do real da vida, que a gente está aqui para se doar, para amar uns aos outros, para poder dividir as coisas e, sei lá, sabe? Isso foi bem profundo agora. Desculpa, gente. Desculpa, falei pra caramba, me Não, mas desculpa. é legal, é legal. Um depoimento legal. Assim, hoje, aqui do que eu conheço aqui, né? Você consegue, por exemplo, o problema de adoção demorada é só o ponto que você restringe. Então, você não tem nenhum, né, lógico, isso seria um princípio básico, mas a pessoa não tem nenhuma restrição. Vamos falar assim, porque... Judicial, judicial, nenhum uma problema. condenação criminal. Um processo, uma coisa O primeiro filtro, que né? Fizeram que uma tem pergunta aqui, ó. Você tem que colocar uma criança num lar que vai proporcionar ela. Aí a única coisa que vai é assim, ó, eu quero uma criança, o que acontece? A maioria das pessoas que esperam bastante. Eu quero uma criança com essa característica até 0,8 meses, entendeu? Aí você restringe muito. Um filtro mesmo? Um filtro da criança. Agora, se você falar assim, eu quero adotar uma criança,
Meu, a gente tem criança lá que pode ser adotada amanhã, entendeu? Só que a criança, assim, falando um pouco mais sério, geralmente quando tá lá, ela não tá à toa. Ela tem um Os passado, seus traumas, os seus, né? seus traumas geralmente são pais e mães que não deram conta e por isso foram para adoção. Aí você fala assim, então tem um trâmite. Mas do que eu conheço, desses 10, 12 anos que eu tô lá, que eu conheço, eu não vi ninguém se arrepender até hoje. Porque quando o casal vem adotar, ele vem com um amor tão grande que a criança Já- retribui isso em dobro. E olha, os casos que eu acompanhei e acompanho até hoje, entendeu? Que acabou de sair um bebê de 1 ano lá. Coisa mais linda do mundo. Entendeu? E ele ficou lá 1 mês. Entendeu? Então, assim, difícil. Mas aí quer dizer que Não. essa família estava nessa lista? Ela estava na Porque lista. até perguntaram aqui, ó, qual é o primeiro passo no processo de adoção? E inclusive falaram aqui também Aí não foram. sobre o seu trabalho. Fizeram um comentário aqui, ó, de que diferença de quem não visa o lucro, mas o bem-estar das crianças. Estavam falando de você, né? E também falaram sobre você visar o bem-estar das crianças, né? E também todos os cidadãos barbarenses deveriam conhecer os projetos da AB, A BR. Casa da Criança. Então, que todas as Associação pessoas do- deveriam conhecer vocês, falaram Muito aqui. bom mesmo, cara. Eu não tinha esse conhecimento, Paulinho. Não conhecia a fundo assim, né? E para você que está nos assistindo e nos ouvindo também, né, pela rádio, é uma instituição sem fins lucrativos, só para reforçar. Sim, É então, todo isso é envolvido, muito né, com importante. pessoas de boa fé que estão doando o bem maior que nós temos, que é nosso tempo. Toda a diretoria, porque assim, eu hoje, como eu estou lá presidente, acabo participando, você vai, assina, né? Você aparece mais, mas a gente tem um time lá, que é a diretoria e o conselho, e não dá para não falar dos funcionários. Porque a gente tem funcionário lá que trabalha lá há 12, 14 anos, né? E eles tocam aquilo ali com uma maestria que se não era possível, se não tivesse eles lá, eu estar lá. Porque senão eu ia ter que desligar minha vida para cuidar daquilo lá. Porque você imagina, hoje tem 328 funcionários. Caramba, É uma empresa. Então é Cada um tem grande seus lá. problemas. Então a gente tem e está crescendo. Entendeu? Então a gente virou hoje um apoio, né? A gente é apolítico, né? A gente não tem lado político, mas e a gente procura fazer esse olhar. Entendeu? Então todas as escolas nossas, a Casa da Criança, o que me mais dá orgulho é isso. Eu tenho assistência social que vai lá na família ver. Entendeu? Ela vai lá ver a família. A família às vezes está passando por uma dificuldade que você não imagina que exista isso numa cidade de 200 mil habitantes. Que você fala assim, não, aqui em Santa Bárbara, você se fecha numa bolha, e acho você que tá fala assim, tudo ó, lindo. tem o pobre, o classe média e o alta. Tá tudo certo, é isso aí que tem. Não, gente, tem gente passando realmente uma dificuldade que você fala, não, isso não existe aqui. Você fala, existe na África. Ah, Entendeu? Você fala, sim, existe sim. Mas tá aqui no do nosso jornal lado, de São né? Paulo, lá entendeu? No bairro mais periférico. Mas não, tem aqui também. Eu tive casos que de uma criança, quase eu adotei, eu levava ela, o pai tinha violentado ela. Ai, meu Deus. Aí você vê por que ela tá lá, por causa disso. Então Aí você sim. tem criança que adota? Então você tem criança lá pra adotar? Temos. E aí como é que funciona? Você vai no fórum, né? Você fala com o juiz, você faz todo um processo lá de adoção no fórum. Então esse é o primeiro passo. É o procurar primeiro um fórum. passo. Então, Aí primeiro depois passo para adotar. Vamos aprender agora. Ir no fórum. ir no fórum, cadastrar lá, ver tudo, porque você vai deixar toda o seu currículo lá, vamos dizer assim, né? Sim. E aí eles vão estudar o seu bem-estar econômico. Não quer dizer rico ou pobre, tá? Sim. Por favor. O econômico é o seguinte, você consegue sustentar uma família? É isso aí. É a criança que vai vir, ela não pode... Isso é muito problemático. Ela vindo um trauma e receber outro trauma. Sim. Por isso que isso aí geralmente é irreversível. Meu Deus. Você perdeu a criança. Né? Não é uma regra, quem sou eu, não sou
psicólogo, nada para Eu falar entendo. disso, mas os casos que a gente teve é muito difícil reverter. A pessoa fica Era a realmente esperança dela, né? traumatizada. Ô, Então, judiação. por isso que o cuidado hoje é muito grande com isso. Aí depois você vai passar um tempo com a criança. Você Tem vai- isso, tem um período de adaptação? você vai ficar com ela, você vai ser Mas aí padrinho, primeiro você acha a madrinha. criança? Hã? Você acha a primeira criança ou não? Na verdade, a gente não procura criança. É o município, em determinado momento, ele tira aquela família e entrega para casa da criança para a gente cuidar. Porque o juiz determinou que a família não tem mais condição de cuidar. Não, mas eu tô me referindo a, vamos supor, eu vou lá na casa da criança conhecer, e aí eu falo, nossa, que meu Deus, tô apaixonado por aquela, por exemplo. E aí eu vou no fórum e falo da criança? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Ah. Você pode ir lá conversar com a nossa assistente social, você vai pegar os dados daquela criança e falar, ó, Eu queria muito característica adotar. assim, assim. Mas não quer Você dizer que quer- você vai ter essa criança. Não quer dizer. Então, E você é trouxe muito um número? complicado. Trouxe o número que a quantidade de crianças é maior, né? Da última vez que eu vi, né, pode ser que tenha mudado, mas da última vez que eu vi, a quantidade de crianças que tem para adoção é maior, a quantidade de adotantes é maior do que tem de criança. Então tem muita gente querendo adotar, daria para suprir toda a demanda, Toda mas nem todo mundo se enquadra. Se enquadra, Principalmente na não é nem expectativa, né? questão de se enquadrar, sabe? Eu acho que é um negócio maior ali. Infelizmente, a gente tem que lidar com coisas que, assim, você pega, às vezes, casal que não tem problema nenhum, mas, assim, demora o tempo. Porque a hora que você adota, de repente, o casal tem algum problema de pedofilia, Ai, meu alguma Deus. coisa assim. Entendi. Então, estatisticamente, em Santa Bárbara eu não conheço, mas estatisticamente, eu acho que acredito que não tenha tido nenhum, né? Nunca ouvi falar. Mas, assim, estatisticamente, no Brasil existe. Então, você precisa... É meio loucura, né? É loucura. É que nos É perverso. Estados Unidos, eu aprendi isso morando lá, que quando você é um pedófilo, você fica um tempo na cadeia. E aí, como as pessoas não se conhecem... Ó, acabaram de escrever aqui, Baixim? Sou fã desse convidado. É isso aí. Baixinho Júnior, conhece? Baquinho? Baquim Júlio, né? Então, eu não sei como funciona no Brasil, mas lá fora é Nosso assim. Então, eu vereador. sou pedófilo, por exemplo. E aí, eu vou ser presa e eu vou, sei lá, ser uma boa, não sei se é assim que fala, uma boa cadeira, assim que fala, não sei como é que fala. Como que é? A pessoa Eu foi vou, presa. eu fui presa e o tempo Beleza. que eu tô lá, eu sou boa, eu faço tudo certinho. Então, E aí eu você tá curto liberada. menos tempo, certo? Certo. Depois que eu for liberada, eu vai ficar lá no meu registro e aonde eu morar, todas as pessoas nos Estados Unidos, Vamos saber. elas Entendi, eu vi isso aí. nossa, uma amiga minha da faculdade acabou de escrever assim pra mim, é aonde eu trabalho. Ela trabalha na casa da criança. Trabalha com a gente. É, é, e aí fica no seu registro que você fez isso, que você é pedófilo, certo? E aí onde você morar, onde eu tô morando, eu acesso lá. Quantas pessoas já foram presas perto de mim? Aí mostra. Eu vi isso no Fantástico. Mostra. Então, assim. Registro, registro. Mas é que não vai acontecer Então, isso. por isso que eu tô perguntando. Por exemplo, se uma pessoa. Eu acredito que uma pessoa, se ela já foi presa, ela já não pode nem adotar, né? Eu acredito Sim. que seja já, assim. já não passa no Eu requisito. Eu não sei, mas eu acredito que seja Depende, assim. acho que é o quê, né? É. Mas. É uma pessoa que, E infelizmente, assim- todas as cidades existem pobreza extrema. E assim, pegando o gancho da Paula pra não perder o fio, porque faz sentido. Se uma pessoa foi condenada por pedofilia, por exemplo, obviamente ela não vai ter nem chance. Imagino eu que Não, no com processo certeza. ela não vai ter É, chance disso. E não Só que não tem como descobrir, né? Não tem eu como saber. aproveitei esse gancho porque é o maior, é o mais assim, assustador, vamos dizer, né? Na hora que você falou, eu falei, pegar uma "Putz, cara, criança é bizarro, né? é Só bizarro." que tem também a violência, tem de tudo. Agressão dentro de casa. Agressão, É, porque eu não sei o que é pior, a agressão, tudo um pior que o outro, né? Não, é como eu já A falei, né? Vai te pedofilia, dar a um agressão, trauma. porque às vezes porque assim, até pra você adotar por muito tempo, eu fiz terapia, porque o meu marido, antes de eu ter filho, já queria adotar, antes de eu ser mãe. E aí meu marido falava, a gente vai até adotar, mas você primeiro precisa ter um filho, o seu filho. Eu falava, não, eu quero adotar. De tanto pra vocês verem como sempre foi uma Você coisa tem que eu isso sempre com quis. você. E aí, amo meu filho, meu Deus do céu, sou muito grata a Deus pelo meu filho, mas ainda o desejo continua. E ainda hoje acredito que se meu filho tivesse um irmão, ele ia amar, sabe?
E você tem esse amor pra dar, né? Pra... Só que um ano eu fiquei indo na terapeuta, porque o meu marido falou assim, você tem que ver se é isso mesmo que você quer, porque até para você adotar, você precisa estar preparado para isso, Paula. Então não é porque você passou na sua infância, que você não teve pai, e a sua vida foi difícil, e você conseguiu chegar onde você chegou, que é porque você adotou, você vai fazer isso por alguém. Tem que ser mais do que isso, né? Porque também só por isso tem que ser mais do que isso. Tem que ser também um lado ruim da coisa, porque também tem um lado onde tem criança adotada que é super grata, e tem criança adotada que não é, né? Tem criança que é adotada e é revoltada. Tem os prós e os cons, como tudo na vida, né? Sim. Então, Como já chegou alguma criança lá chutando tudo, batendo em tudo? Já chegou alguma criança lá assim? bastante. Bastante. Não, tem criança que ela quebra a casa inteira. Não tem como, né? Você tem, às vezes, criança em situação, adolescente principalmente, em situações de que eles nasceram de uma mãe usuária. Então isso aí já dá Um histórico. já tem um. Pode ter, pode não ter, mas em sua maioria, às vezes a mãe já tem um problema mental, ele vem com um problema mental, entendeu? E é uma criança, mas porém já chegou até psicopata. Da Entendi. psiquiatra diagnosticar Diagnosticar. como psicopata. A criança? É. E aí, como que é? Então, aí você tem que acionar a parte jurídica, né? E ver qual é a melhor opção para tratar essa criança. Né? Por quê? Ela vai fazer alguma coisa, ela não tem, ela é fria. Ela é filha, né? Eu tava E vendo. você vê, às vezes, a criança, ela te abraça, ela te beija, é carinhosa, tudo. Só que ela, a hora que você fala não para ela, ela mostra um pouco o lado dela. Entendi. Entendeu? Isso é muito doido. Então, assim, numa Mas adoção. é mais raro, mas tem. Numa tem- adoção tem essa responsabilidade Tem que essa você trouxe. responsabilidade, porque É a vida de uma criança, né, cara? você tá pegando aquela criança todo amor do mundo, mas realmente, eu amo meu filho, mas até o meu filho a gente perde esse estribeiro, imagine já um filho que não é seu. Por isso que né? tem que ficar vários meses Que você, com a criança. você tem que ter todo um Tem esse jogo de período de adaptação. cintura, toda uma paciência ali, porque se com o teu próprio, você é pai, você sabe disso? Se com Sim. os teus próprios filhos, você tem que ter um jogo de cintura, imagina quando não é seu. Então, assim- E aí já veio, às vezes, ferido, com trauma, às vezes uns com medo, às vezes uns revoltados, é toda uma, tem uns que são mais, tem uns que tem medo. Porque nos Estados Unidos também tem uma prática, que eu não sei se tem aqui, que não é adotar. Então, foi para casa da criança, que aí lá tem uma casa da criança, onde fica com o pai se o pai está na cadeia. E aí não tem vó, não tem ninguém. Aí essa criança vai para cadeia, ou vai para essa criança vai para essa casa da criança enquanto o pai está na cadeia. Só que nesse período que ela está nessa casa da criança, ela pode ser adotada temporariamente. Então, tem muito isso nos Estados Unidos. Tem um nome, eu esqueci. Aqui eu acho que não ia rolar por conta, infelizmente, né? Interrompendo, mas eu acho que é por conta da pedofilia também. a gente E tem aí, esse- faz todo um negócio com essa família, passa por todo esse processo aí, mas tem. E tem pessoas. E aí eu falei pro Daniel, nossa, mas por que tem isso? Se é só um período, a família não vai ficar com eles? Ah, porque na nossa cabeça a gente está ajudando por um período, mas eu não tô tomando toda a responsabilidade. Eu falei, nossa, mas. E aí você não pega amor a essa pessoa? Mas como que é isso? Tem um projeto. Aqui tem isso. Tem um projeto novíssimo agora. Acabou de inaugurar aí, acho que final do ano. Ele trata exatamente isso. Você pode participar desse projeto. Você fica com a criança um tempo. Tipo lá. Eu leigo, que não sou a pessoa que pode falar alguma coisa sobre isso tecnicamente, né? Mas eu falo assim, mas e o apego, né? Como que. Como que você trata isso? Mas existe, começou agora, tem fundamento, tem base teórica, técnica, tal, tudo para Sim. estar fazendo, né? Mas eu, particularmente, acho assim, preciso entender mais. Cara, Mas existe aqui também. a Isabela Nimoni fez uma pergunta referente à criança, né, que foi diagnosticada com a psicopatia, no caso. Ela passa para adoção, a família é avisada, por exemplo,
existe esse trâmite, por exemplo, vamos imaginar que a Paula está num processo, já conhece essa criança, né? E aí teve o diagnóstico, tá? A psicóloga, né? Você disse. Desse diagnóstico. A família é avisada, Sim. ou antes mesmo dela conhecer essa criança, né? Eu imagino que já tenha já um laudo ali. Como que funciona? Não, passa tudo. O laudo é extremamente aberto, né? A gente joga. Esses fatos são bem claros mesmo, principalmente porque quando está envolvida a casa da criança, né? Porque pô, tem outras instituições também ao redor da região aqui, mas a casa da criança a gente tem a Gleice lá que trabalha com a gente, ela é a coordenadora. É extremamente importante jogar muito limpo. Porque é o que eu falei. Eu tive a oportunidade de ver, não queria, mas eu vi um caso de segunda rejeição. Uma criança Era a minha próxima pergunta. extremamente boa que virou a chavinha de uma hora para outra. Entendeu? E os médicos, os psicólogos falam que é exatamente isso, é a segunda rejeição. Então, por isso que eu não sou contra essa demora de adoção. Eu sou a favor, realmente, para a pessoa ver. E, de repente, aparece depois de uma idade, tal, ver se a família aguenta, se ela quer isso para ela. Ela não quer, não tem pera. só um vínculo. Né? Esse tempo que você está se referindo eu posso ir lá várias vezes, hoje a criança? Você pode hoje até ser madrinha de final de semana. Então, Daí a pessoa fica o final de semana na sua casa? Não. Ah, Você Mas vai você pode lá. levar ela no shopping, pode sair com ela fazer então você coisa, pode. Pode levar num clube, alguma vou coisa. lá levar todo final de semana Depois, suas com o tempo, a crianças. gente libera pro final de semana. Mas, Ah. entendeu? No começo a gente vai devagar. Depois do fórum? Depois dessa primeira etapa? Esse aí não precisa. Esse aí é só conhecer mesmo a família. Você pode apadrinhar uma criança. Apadrinhar isso aí. Entendeu? Aí ela vai Legal. devagar. A criança vai criando confiança em você. Você sai e leva para almoçar, depois você leva, entendeu? Para sua casa para fazer um churrasco. Aquela coisa que ela não conhece às vezes muito. Legal. E aí ela Entendeu? vai vivenciando. Ela vai você vai vivenciando proporcionando. aquilo e ela vai contando pra gente. Mas peraí, lá da sua casa da criança já se acontece isso? Sim, acontece. Ah, mas aí como eu Maneiro. faço pra eu ir lá e aí eu vou lá todos... Por exemplo, eu vou lá e faço visitas? Mas pra todas? Não, pra todas. Ah, preciso fazer um projeto Aí você lá. vai ter afinidade com alguém. Legal. Viu só? Né? Você vai ter uma Tá mais perto afinidade do com que você alguma imagina. criança. Olha, eu vou ter que fazer um Entendeu? projeto lá pra eu ter um Faça, convívio. bem-vinda. Sim. Hoje e recuperando as etapas, né? Então, sendo assim, a primeira etapa para adoção é procurar um fórum profissional ali da área jurídica para te auxiliar. Isso. Fez esse cadastro. A Casa da Criança, junto com as parcerias, tem algumas crianças, né? E aí, em algum momento, essas informações vão ser cruzadas. A Paula, posso dar você como exemplo? A Paula vai estar participando desses projetos, está fazendo Mas eu vou mesmo, eu vou bater lá na porta apadrinhamento? dele. É apadrinhamento. Apadrinhamento, né? Ela já está participando. Em algum momento, olha e foi, putz, rolou toda a conexão, Que nem diz hoje, deu match. deu match, deu match. Qual o próximo passo? Vocês vão informar? É a Paula que diz, poxa, eu gostei muito da criança. Não vou pôr nome para não criar expectativa. Gostei, a gente já está há 1 ano, por exemplo, como Isso. esse apadrinhamento. É isso, né? É isso. Rola um tempo. Vai ser né? um tempo, e aí a gente tem profissionais ali que vão estar avaliando. Porque não é a criança só falar que tá bem. Uhum. A gente vai por trás, tem todo um trabalho psicológico por trás, para ver se tá tudo bem realmente. Entendeu? Aí vai aos poucos. E aí a hora que o juiz, que é a pessoa, que nem eu, quando eu assino um documento, essas crianças são de minha responsabilidade. Se você for lá no nome. Caralho. Amanhã uma vai presa, eu tenho que ir lá tirar ela. Caralho. Sou eu que sou o Então é responsável. tipo um pai. É um pai. Tipo um pai, você não tá. Um pai relapso. É. que elas direto pedem pra ir lá e eu acabo não indo. E não dá tempo, né? De ir. Mas, Vai assim, lá, não, eu vou, tadinho. mas é que horário de escola, trabalho sim. e tal, às vezes não. Igual acontece em casa, né? Sim. Mas assim, e o juiz. É os dois que assinam por ela. Então, se der algum problema, quem vai assinar? Sou eu e o juiz. Entendeu? É Sim. o promotor, é o juiz responsável pela vara de infância e juvenil.
Infância infanto-juvenil. Acho que é isso. E do outro lado, quando que uma família perde a guarda de uma criança, por exemplo? Cara, é difícil. Principalmente para uma mãe perder a guarda. É uma das coisas mais difíceis que tem para acontecer. Mas Tem que ser assim, muito ruim, né? o que eu tenho. Acontece Né? muito, né? Mas tem que ser muito, muito ruim pra perder. O que eu tenho Deve de casos, né? Assim, maioria, 90% que eu tenho é usuária. E eu já vi, não foi uma ou duas vezes, mas foi algumas vezes, ela acaba de ter o filho, ela foge do hospital. Ai, meu Deus. Larga lá. Ela não quer Não quer. criança. Não é que ela não quer, ela não sabe nem o que ela quer, né? Sim. Ela tá num momento Entendo. que não é, Ela tá doente. não é real, né? Aquele Ela já mundo tá ela tá doente, né? Em alguns casos. E aí a sim, polícia vai né? atrás pra ver tal, tudo, aí até o juiz determinar que vai pra casa da criança. Cara, Entendeu? Então você já recebeu o chocante. bebezinho. É isso, e é isso. Não, direto. É que Direto? bebezinho não fica. É Ai, adotado direto. Ah, Entendeu? de certa, Mas de tem certa adolescentes também que acabam entrando, né, nessa. É. A mãe se perde depois, né? O pai geralmente é o primeiro que sai fora, né? Mas assim, tem casos que o pai volta e volta pro pai. Tem N histórias, né? Se for contar a história, a gente vai. Mas a avó, o vô, o tio, todo parentesco É acionado? bem-vindo, é muito melhor. Mas eles são procurados? São extremamente procurados. A gente faz um trabalho lá de detetive mesmo. Identificar a com a ajuda da família, polícia, falar, existe uma tudo. criança, É. herdeiro, né? Perdeu, não, Meu até Deus. acha tudo. A gente acha. Porque hoje em dia com o sistema ainda é fácil. Sim. A turminha lá, eles são fogo, eles acham tudo. Ó, a mãe tá aqui, o vô tá aqui, a avó tá aqui, o tio, a tia estão aqui. Aí a gente vai lá conversar. e você? Você é pai? Não, não sou pai. Não. E já não Boa teve algum pergunta. dia que você falou pra sua esposa, queria levar um bebezinho que chegou aqui. Você já falou? Já! Ela tá aqui com a Quase, gente, gente, a né? esposa dele. Já, e ela Como que fala, é isso, calma cara? aí, calma aí. Como que é isso? Aí teve um casal, né? Na verdade, tinha mais uma irmã mais velha. E a gente levava ela no shopping. Uma coisa, ela via eu, ela corria, pulava no meu colo. Ai, Via a Thay, corria. E o irmão dela mais velho também levava jogar bola, tal, tudo. Coisa mais linda do mundo. Só que chegou um casal na frente e levou. Você ficou pensando muito, entendeu? Porque Fiquei olha que louco. pensando muito e perdi a oportunidade. Pra você Mas ver, um né? casal maravilhoso, adotou. Inclusive, acho que é daqui da Americana, se eu não me engano. E tão feliz da vida. Então, Você recebe feedbacks? das sim, a famílias? gente acompanha. Continua acompanhando as famílias, Assim, né? só se perde depois dos 18 mesmo. Mas a Cris te acompanha. perguntou aqui, ó, a maior procura seria por bebês ou tem procura por crianças maiores também? Essa tem. é uma boa pergunta, Cris. Tem a procura por crianças maiores, sim. A gente luta para que tenha mais, porque realmente o bebê é muito mais procurado. Que geralmente o casal que não pode ter filho e quer começar do zero. Pra vivenciar a experiência, né? Experiência do zero, né? Mas quem adota criança com já idade, vamos dizer assim, né? Não vou rotular nenhuma idade, até mesmo adolescente. E eu só tenho gratas experiências. Você fala assim, ó, dá trabalho porque tá revoltado. É difícil. Eu falo para você, das que eu vivenciei esse tempo, lógico, tem algumas que tem, que nem eu falei, problemas. Essas aí são mais complicado, mas elas têm problema fisiológico, né? Mas a criança que não, quando ela pega o pai e a mãe, é muito amor, né? Assim, eu não posso dizer, né? Mas eu acredito que seja até, assim, não é maior, mas é tanto quanto o filho, só que com mais atenção. Entendeu? Às vezes o filho você não dá tanta atenção porque você já sabe que não vai dar problema com relação a afeto. Sim. Ele sabe que Você que ele é a ama coisa ele, que é. você mais ama dele, né? A gente sente isso do pai e da mãe. Só que aquela criança, às vezes você quer dar mais, né? Porque você fala, será que ela está percebendo que eu amo tanto ela assim? A questão da aprovação, né? Então eu vou dar mais para ela perceber. Então isso acontece muito. Então isso é a parte bem. Quando que você tomou a decisão e agarrou a associação? Foi 12 anos atrás, você comentou, né? Eu participei através de amigos, né? Que na verdade o Gil Cones,
Ele foi um cara que a instituição estava para fechar lá, e ele fez um trabalho com a família dele, e trazendo Todo mundo tá amigos falando também, que que você é nem eu. excelente aqui. Desculpa. Pra você ter uma ideia, eu comecei lá, eu fui para a primeira reunião, eu desci a rampa lá de entrada, e ele pegou e falou assim, ele veio de encontro comigo, viu? Você pode ser meu vice? Porque eu não tenho ninguém. Nós precisamos votar hoje para colocar um vice. Eu falei, posso, você está falando, eu vou. Né? Porque a gente nunca sabe, né? Então, o que eu costumo dizer, assim, a Casa da Criança, ela é uma instituição 100% auditável. Então, a gente, o ano passado, fez porque quer. Não precisava. Mas a gente falou assim, vamos alcançar essa excelência? Então, nós tivemos ISO 9001. Legal, eu vi Nós no passamos site, por né? 3 auditorias todo ano. A gente paga a auditoria. Por quê? Como o pessoal que trabalha lá gosta e tem muita competência, por isso que hoje a gente tem essas escolas em Santa Bárbara. Então, puxando um pouco a sardinha para o pessoal lá, mas é Legal, merecida, é muito reconhecimento, né? merecida. O pessoal toca a instituição muito bem. Nós que estamos na diretoria, tá, a gente sai na foto. Né? Mas, assim, lógico, tem coragem de pôr um nome. Mas por que a gente tem coragem de pôr um nome? Por causa dos funcionários que a gente tem lá. Você confia e Entendeu? sabe que o negócio A funciona. gente confia e sabe que tem muita gente ali. Lógico, 100% não, mas uma galera veste a camisa. Legal. Entendeu? Então, isso e é a parte de importante. doar, eu sempre falo isso muito no grupo nosso, quem conhece eu sabe, e todo mundo concorda, que faz a mesma coisa. Quando a gente está doando ou dando alguma coisa, você está se ajudando. A pessoa continua com o mesmo problema. Você não Sim, consegue sanar o problema. sim, eu sempre falo isso. Você fala assim, Sim. então quando vem esse rótulo de o Gé é bonzinho, eu não gosto, pra falar a verdade. Porque eu falo assim, pô, vai muito mais bem para mim Sim. estar lá, participar, contribuir de alguma forma, do que quem é ajudado lá. Então, eu acho bem complicado essa parte. Sim, porque, eu te entendi. Entendeu? Você também ganha estando lá. Eu acho que eu ganho mais, na verdade. Sim, Entendeu? em Mesmo não outros tendo, aspectos, aspecto financeiro, mas você sai feliz, você sai a hora que você participa de uma reunião, que você deu sua opinião e ajudou alguém, você fala, você vai dormir bem. Mas a Legal. pessoa ajudada, às vezes ela está numa situação que ela vai continuar dormindo um ano inteiro ruim. Você vai só fazer o paliativo dela ali. Só um bracinho para ela, né? Naquele Sem meio- demagogia, mas É Sim, verdade. legal, eu acho que é uma realidade. Para todo Realidade. mundo acho que serve, não é só para mim. Sim, mas a adoção em julho ela vem dos leite. O que é fantástico. Meu, e pra galera ficar ciente também, comenta com a gente sobre os projetos que vocês fazem lá, né? Eu já fui convidado pela Thay, falei que as datas não casaram, né? Mas de sábado, às vezes, tem algumas Tem, ó, dia oportunidades, né? Do pessoal participar lá, né? olha, Voluntário. É voluntário, tem de tudo, viu, gente? Tem de tudo. Por que eu falo tem de tudo? Porque pessoas que surgem com uma ideia lá são bem-vindas. Né? A gente nunca barra. Domingo, dia 7 agora, vai ter o bingo. Né? O bingo? O bingo voluntário ali nos Jardins, no salão do centro da cidade ali, chama Jardins. Que maneiro, cara. E aí, você gosta de bingo, Eu galera? gosto de bingo. A Thay, A Thay ama Thay é bingo. apaixonada por bingo. Eu gosto de bingo. Já foi hoje em um. Qual que é o endereço? Hoje. É da rua. Você falou o General local. Câmara, né? Para baixo do asilo. Pra baixo do O asilo. asilo é um salão grande, chama Jardins. Legal. Eu esqueci agora, porque normalmente era na casa da criança. Então a gente transferiu para lá para ter mais espaço. Mais espaço. Dia 7. Dia 7 agora. Então vocês estão mais que convidados, né, pessoal? Todo Participar mundo desse indo bingo lá aí. no bingo, hein? Que maneiro. E dia 28 do 5 tem o Feijo Rock. Feijo rock? 28 do... Feijo Rock, com a Poxa, banda Nós uma- Quatro lá. É uma banda top aí da cidade. Da cidade não, da região. Região. É uma Dia banda 28 do 5. 28 do 5. Feijo Rock. É dos Jardins também. 28 de 5 é uma segunda-feira? É um domingo. Um domingo. Um domingo também. Você paga R$50, come à vontade. Que legal. Tá? Ainda vai escutar uma banda top. Mas olha, eu vou lá conhecer, hein? Eu vou Vai, lá é um conhecer prazer e receber. quero fazer alguma coisa de ir lá pra uma Legal. vez na semana, alguma coisa, exercício, nutrição, alguma coisa. Você mesmo tá a, gente, todo dia? inclusive, É. a gente, inclusive, tem
7 nutricionistas Eu tô contratadas. tô sabendo que a menina da minha sala, ela trabalha trabalha lá. lá. São fera, é outro diferencial da casa da criança. Entendeu? Você tá todo dia lá? Não. Gostaria, mas é quase todo dia. Mas depende da demanda, entendeu? Eu procuro marcar que agora, se tiver alguém, a Liliane, que é a coordenadora nossa lá, o Everton, que é o nosso financeiro e demais funções, eles vão falar, puta, que mentiroso, né? Mas eu tento ir, só que geralmente acontece alguma coisa. Mas toda semana eu tô lá. Todo dia da É que semana eu tô lá. você é um cara que tá lá, não tem fins lucrativos novamente, você tem sua empresa, né? Você cuida dos seus negócios. Isso, E você, então, enfim, você assina tudo lá, você é responsável pelas crianças, né? Tá tudo no seu nome Isso, a também. gente fica como responsável por ajudar, tentar ajudar nesse ponto, né, administrativo. No meu caso, eu sou da área de finanças, então eu gosto disso. Né? Mas quando entrar outro presidente, e logo mais vem outro, né? Você não pode ter mais que 3 mandatos. Você tem que trocar. Já tá em 3? Eu já estou em 2. É o segundo agora. Pode ser o Já tem terceiro. meu Aí. tempinho. Acho que ainda vai É estar que no tanta terceiro. coisa para assinar que você fala assim, não, vamos manter o mesmo que tô. Ô, Gé, o nosso tempo tá acabando aqui, mas antes eu queria te fazer uma pergunta só pra complementar o assunto. Não sei, imagino que a Paula queria falar alguma coisa também, Paula. Tem mais alguma Eu só pergunta? queria agradecer e falar que eu vou ser voluntária lá. Ô, Já estão legal. até mandando o endereço aqui. Estão mandando o endereço no pessoal. Não Legal. pode, não falar. Eu, que eu não, vou mas eu vou lá mesmo, eu tô falando Legal, sério. Osório. A minha pergunta era, por exemplo, essa criança, esse adolescente, ao completar a maioridade, ela vai sair de lá, dessa assistência, né? Você tem casos, né, você consegue encaminhar, ser mais objetivo, você conhece encaminhar esse adolescente para o mercado de trabalho? Tem essa preocupação hoje lá na casa? Tem muito. Essa é uma das. Acho que é uma das principais preocupações que a gente tem com relação ao abrigo, né? Que são as crianças. Porque você às vezes está lá, está com a gente, chegou com 14, 11 anos, que é o teu caso lá. Aí faz 18, eu abro a porta e falo tchau. Cara, dia seguinte. não dá para fazer isso, né? É um absurdo. E a gente briga com isso porque teria que ter um plano já encaminhado para essa adolescente. Hoje a gente tem 3 adolescentes que a gente vai estar montando um plano para eles e não vai deixar isso acontecer. Mas eu falo assim, via de regra, né? Como eu falo, a gente é apolítico, não tem problema com política com ninguém. É uma vergonha isso. Para mim, vou falar a verdade para você, é uma falta de planejamento isso, né? Já que você faz o trabalho, você tem que ter uma continuidade. E eu não posso manter. Eu vou ter que arrumar uma saída. Você sente Porque uma se impotência ali, ela né, é no momento. maior de idade. Se comete alguma coisa dentro da casa, eu fico complicado ali. Sim. Entendeu? Então eu tô fora da lei aí. Entendeu? Então teria que ter um plano B para poder, tá bom, fiz 18 anos, vai estudar não sei aonde, vai morar não sei aonde, né? Um emprego. Um emprego, né? Assim, mas a gente vai fazer, mas por nossa conta. Sim. Né? Foi já uma promessa que eu tive com os 3, então eu não posso quebrar. Mas é mais particular do que Filantrópico mesmo? não, do que do governo. Do governo. Tá.